Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos felizes, alegres, porque a palavra de Deus é inerrante, é infalível, é toda suficiente para mim e para você. É a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Então aperta os cintos, abre o seu coração, deixa Deus falar com você essa manhã. Estamos numa série de estudos sobre Romanos, fizemos Romanos 1, Romanos 2 e hoje vamos adentrar no capítulo 3 de Romanos. O título aqui, revista atualizada, é Paulo responde a objeções. Romanos capítulo 3, de 1 em diante, diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E a resposta é muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? E a resposta é: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Mas, se a nossa justiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não é a resposta. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens, e a condenação destes é justa. Que se conclui, então? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora, está nos seus lábios, a boca eles têm cheio de maldição, de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos aqueles que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, está a jactância ou orgulho? Foi de todo excluído. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? E a resposta é sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, ou seja, o gentio. Anulamos, pois, a lei pela fé? E a resposta é não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E aqui é uma referência a lei de Deus, tá bom? Então, Romanos capítulo 3, de 1 a 31. Que lições preciosas podemos aprender em Romanos capítulo 3? O título hoje é O Veredito Universal e a Solução Divina. O veredito universal e a solução divina, Romanos 3, de 1
a 31. Então, após 2 capítulos devastadores, chegamos aqui ao clímax do argumento de Paulo, da teologia paulina. Nos capítulos 1 e 2, ele fechou todas as saídas. O pecador desenfreado, o gentio, o pagão, e o pecador religioso, o judeu, o religioso ali, foram igualmente declarados culpados perante o tribunal de Deus. Não há ninguém justo, não há quem escape diante das mãos do Todo-Poderoso. Então, Romanos 3 é o veredito final do julgamento divino sobre toda a humanidade. É o diagnóstico final que mostra a doença terminal do pecado, mas que gloriosamente abre caminho para a apresentação do remédio soberano da graça de Deus. Então, esse capítulo contém as más notícias mais importantes que você já ouviu, porque só entendemos a profundidade da nossa ruína quando podemos também, logo em seguida, apreciar a maravilhosa graça de Deus, salvadora de Deus sobre nós, tá bom? Então, quando observamos a profundidade da nossa ruína, o nosso pecado, podemos então apreciar e valorizar a maravilhosa salvação oferecida por Deus. Então, primeiro ponto, as objeções respondidas. Do versículo 1 ao versículo 8, a primeira lição, as objeções respondidas. Paulo, então, antecipa aqui e responde às objeções de um judeu incrédulo e de qualquer pessoa que tente encontrar uma brecha na justiça de Deus. Objeção número 1 que Paulo menciona. Há alguma vantagem em ser judeu? E a resposta no versículo 1 é um sonoro sim. A vantagem é não de salvação, mas de revelação, porque eles foram incumbidos dos oráculos de Deus, ou seja, da palavra de Deus. Ter a Bíblia é uma enorme vantagem, mas não é uma garantia automática da salvação. Objeção número 2. A nossa infidelidade anula a fidelidade de Deus. Versículos 3 a 4. Ou seja, se o meu pecado destaca ainda mais a graça de Deus, ele não é injusto em me condenar? E a resposta de Paulo é dura, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, a fidelidade de Deus não é dependente da nossa infidelidade. Ele permanece justo mesmo quando nós falhamos. O nosso pecado não o torna injusto. Pelo contrário, ele realça a sua justiça e a veracidade ao cumprir a sua promessa de julgar o pecado. A objeção número 3. Se a minha mentira destaca a verdade de Deus, por que sou julgado como pecador? Dos versículos 5 ao 8. E esta é uma distorção grosseira do Evangelho, é um argumento de que vamos fazer o mal para que nos venha o bem. E Paulo classifica esse tipo de mente, de lógica, como algo cuja condenação é justa diante de Deus. Deus é o juiz do mundo, e ninguém pode subverter ou se rebelar contra a sua justiça para justificar o seu próprio pecado. Segundo pontinho, segunda lição, o veredito universal, versículos 9 a 20. Aqui nós temos uma conclusão forense de Paulo, o resumo de seus argumentos desde o capítulo 1 de Romanos. A acusação final está no versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? E ele está falando aqui como judeu. A resposta é não, de forma nenhuma. Tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então, estar debaixo do pecado é como estar debaixo de um domínio opressor. O pecado não é apenas algo que fazemos, é um poder que nos escraviza quando estamos longe de Cristo. Depois vemos o catálogo da depravação total do ser humano e da humanidade sem Deus, versículos 10 a 18. Paulo compila passagens do Antigo Testamento para apresentar aqui um quadro unânime da condição humana. E este não é um retrato de todo ser humano em seu pior estado, mas de todo ser humano em seu estado natural. O diagnóstico é total, cobrindo todas as áreas. Primeira área, o intelecto. Não há quem entenda, diz Paulo. Ou seja, a mente está obscurecida. Segundo, a vontade. Quando ele diz não há quem busque a Deus. A vontade está escravizada pelo pecado. Terceiro, as emoções. Quando ele menciona a sua garganta é um sepulcro aberto. Ou seja, fala de podridão interior. Depois ele fala de relações humanas, Relações entre as pessoas. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue.
Aqui está falando de ruína relacional e destruição social. E por último, espiritualidade. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui revela a rebeldia fundamental do ser humano longe de Deus. Então, vemos a função da lei no versículos 19 e 20. A lei não foi dada para nos salvar, mas para nos silenciar e nos convencer para que toda boca se cale diante de Deus. Então não há argumento, não há defesa diante do Criador. E todo mundo seja culpável perante Deus. A lei nos declara culpados, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Este é o golpe final no nosso orgulho religioso, na nossa autojustiça. A lei é um espelho que mostra a nossa sujeira, mas não uma água para nos lavar. Então é interessante, a lei não foi dada para ser um meio de salvação, mas para ser um espelho que mostra a nossa sujeira, a sujeira do nosso rosto, que nos leva a Cristo. Aí sim, Cristo é a água que nos lava. Terceiro pontinho, terceiro princípio, lição, a solução divina, versículo 21 ao 26. Este aqui é o cerne, é o pilar mestre do evangelho. Quando ele diz, mas agora, ou seja, é o mais glorioso de toda a Bíblia. Esse mais aqui que surge a partir do versículo 21. Depois das más notícias, nós vemos o evangelho, a boa notícia de Deus para nós. Primeiro, a manifestação da justiça de Deus, de 21 a 22. Mas agora se manifestou uma justiça que procede de Deus. E esta não é a nossa justiça, que a lei exigia e nós não tínhamos condição disso, mas a justiça de Deus. É uma justiça que nos é conferida, ou seja, imputada, colocada, e ela é recebida mediante a fé em Cristo Jesus para todos aqueles que creem. A fé não é uma obra que merece salvação, é uma mão vazia que recebe o dom gratuito da salvação da parte de Deus. Então, logo em seguida, do 23 ao 25, parte A, nós vemos a base da justiça, que é a propiciação. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E como é que um Deus justo pode justificar pecadores injustos? A resposta está na propiciação. Propiciação significa que Cristo, em sua morte na cruz, satisfez a justiça perfeita de Deus e aplacou a sua ira contra o nosso pecado. O sacrifício de Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados. A cruz não foi um mero exemplo de amor, foi a solução justa de Deus para o problema do pecado. O Deus que é amor, João 3,16, é também o Deus cuja ira precisa ser apagada, de Romanos 1,18. A cruz é onde o amor e a justiça divina se encontram, se entrelaçam. Aí logo em seguida, do 25, parte B ao 26, vemos o objetivo dessa justiça. A demonstração da justiça de Deus. Deus deixou os pecados anteriores do Antigo Testamento, sem punição imediata. Não porque fosse injusto, mas porque ele olhava para a frente, para o sacrifício de Cristo. Na cruz, Deus demonstrou a sua justiça, punindo o pecado em Cristo, substituto perfeito. Dessa forma, ele é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E esta aqui é a joia da teologia. Deus não compromete a sua justiça para nos salvar. Ele permanece perfeitamente justo. Pois ele puniu o pecado em Cristo. E ao mesmo tempo Deus é o justificador, pois ele declara justo todo aquele que crê em Jesus Cristo. Aí surge o quarto e último pontinho do 27 ao 31 para fecharmos. A implicação lógica disso. A exclusão da glória própria, ou do orgulho e a soberba religiosa. O verdadeiro evangelho destrói todo orgulho humano. Onde está a jactância? O orgulho aqui. E ela é totalmente excluída. Não por uma lei de obras, diz a Bíblia, mas pela fé, pela lei da fé. Então não temos do que nos orgulhar. Não nos salvamos a nós mesmos. Fomos salvos por Cristo. A salvação é toda pela graça de Deus, por meio da fé, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então concluímos aqui que Deus é o Deus dos judeus e também Deus dos gentios. Ele justifica ambos pelo mesmo meio, que é a fé em Cristo Jesus. Então, concluindo tudo, aplicando para nós, Romanos 3 nos apresenta duas únicas opções.
Primeiro, tentar estabelecer a nossa própria justiça pelas obras, pela religiosidade, pela moralidade, um caminho que termina em silêncio e condenação, conforme os versículos 19 e 20 aqui de Romanos 3. Segunda opção, que é o que nós indicamos, e a palavra também, receber a justiça de Deus, de graça, pela fé em Jesus Cristo, um caminho que termina com a justificação e a paz com Deus. Versículos 21 a 24. Então o desafio final é esse. Hoje você é convidado a fazer 3 coisas. Primeiro, calar-se. Pare de tentar se justificar, de dar desculpa, de comparar-se com outros. Reconheça o veredito de Deus. Eu sou um pecador destituído da glória de Deus. Segundo lugar, contemple a cruz. Entenda que na cruz Jesus levou a ira que você merecia. E ele é a propiciação pelos seus pecados. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Terceiro lugar, creia, coloque a sua fé, sua confiança total em Jesus Cristo e no que ele fez por você. Estenda a mão vazia da fé e receba de graça a justiça de Deus. A pergunta final não é o seguinte: você é religioso ou você é uma pessoa boa? A pergunta é: você está vestido com a justiça de Cristo? O que você responderia para o seu coração e diante de Deus? Então a oração final aqui é a seguinte: feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, nós clamamos diante de Ti. Confessamos que somos pecadores, somos destituídos da Tua glória. Agradecemos o Teu amor que providenciou um Salvador. Agradecemos por Jesus que se tornou propiciação pelos nossos pecados. Hoje não confiamos na nossa moralidade, na nossa religião, nas nossas obras. Confiamos unicamente e totalmente em Jesus Cristo. Recebemos pela fé a Tua justiça. Declara-nos justos, ó Deus, por causa do Teu Filho, e que toda a glória seja dada apenas a Ti. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para Ana Paula Rossi, a Ruth Sampaio, Antônia Mota, o Nando Garcia, Alice Ramos, nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Não esqueça de dar um joinha, apertar no hype aqui, apertar no sininho e também seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Pastor Giovanni Júnior, só colocar no Google, aparece todas as nossas redes sociais. Ou então, Igreja Casa na Rocha, tudo junto é o outro canal, o canal da igreja, também abençoado para te abençoar, tá bom? Nosso site é casanarrocha.com, ali você vai ter 8 cursos online de graça para você fazer, todas as informações do nosso ministério, todas as informações, muito material em áudio, vídeo, muito material para você estudar, aprender, crescer na palavra de Deus. E aqui no link da descrição também tem as nossas mídias sociais, informações do nosso ministério, os dias de culto, horários da igreja e as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade, o amor dos irmãos e compartilhe esse link com outras pessoas. Um grande abraço, Deus os abençoe, um ótimo dia na graça e na paz do Senhor.